Preste muita atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida daqui para frente. Existe uma mentira sutil que muita gente repete todos os dias. O tempo está passando mais rápido. Você já ouviu isso, não é? Talvez até você mesmo já tenha dito essa frase. Mas deixa eu te dizer a verdade. O tempo não está passando mais rápido. O tempo continua o mesmo. O tempo sempre foi o mesmo. O que muda é a forma como você está usando os seus minutos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes de começar de verdade, já faz uma coisa agora. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas e garante que você não vai perder nenhum dos próximos episódios. Agora, volta para mim. Eu quero que você imagine o seguinte. Todos os dias, sem exceção, você recebe 1.440 créditos invisíveis. Esses créditos não são em dinheiro, não são em pontos de algum jogo, são em minutos. Isso mesmo, 1.440 minutos todo santo dia. Você recebe de graça, sem pagar nada. E não importa se você é rico ou pobre, se mora em Nova York ou numa cidadezinha pequena, se você é CEO ou está começando do zero. Todos nós recebemos o mesmo depósito diário. 1.440 minutos. Sabe qual é o detalhe? Não dá para transferir, não dá para acumular, não dá para negociar. Você tem, você usa ou você perde. E aqui já começa a primeira grande reflexão. O que você está fazendo com os seus 1.440 minutos? A maioria das pessoas desperdiça esses créditos como se fossem infinitos. Troca horas por distrações sem sentido. Passa o dia correndo atrás de urgências que não levam a lugar nenhum. Vive dizendo que não tem tempo, mas passa horas em redes sociais, maratonando séries, cuidando da vida dos outros. E eu preciso te lembrar de uma verdade dura. A vida não premia quem deseja. A vida premia quem valoriza o tempo que tem. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que dizem que estão ocupadas, sempre correndo, sempre sem tempo, mas não avançam em nada? A ocupação não é produtividade. Estar ocupado não significa estar crescendo. E quando você entende o valor real de 1 minuto, tudo começa a mudar. Agora me diz, quanto vale 1 minuto da sua vida? Pensa comigo. Se você tivesse 1 minuto a mais com alguém que já se foi, quanto você pagaria por esse minuto? Se você tivesse 1 minuto a mais para fechar um contrato, salvar uma relação, dizer o que não disse, mudar uma decisão, quanto custaria esse minuto? Pois é. Mas o minuto está aí, agora. Você tem. Você está gastando ele neste exato momento comigo. E eu quero que você entenda que o tempo não é apenas uma contagem. Ele é o maior ativo da sua vida. E aqui entra o primeiro conceito que precisamos dominar. O Cronos. Na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo cronológico, do tempo que pode ser medido pelo relógio. É o tempo do Sol e da Lua, o tempo que marca o dia, a semana, o ano. É o tempo que todos nós compartilhamos. O tempo que está passando agora, enquanto você me ouve. Eu e você estamos no mesmo Cronos. Nós estamos, neste momento, respirando os mesmos minutos. O Cronos é justo, é igualitário. Ele não privilegia ninguém. O pobre e o rico, o saudável e o doente, o jovem e o idoso, todos têm o mesmo depósito de 1.440 minutos por dia. O que muda é o que cada um faz com esses minutos. E é aqui que está a diferença entre quem cresce e quem fica estagnado. Quem entende o valor do Cronos não trata o tempo como algo barato. Quem entende o valor do Cronos aprende a dizer não, aprende a priorizar, aprende a cortar distrações. Sabe aquele famoso
Me dá só um minutinho? Quem entende o Cronos sabe que não existe só um minutinho. Cada minuto tem peso, tem valor, tem preço. E eu quero que você comece a olhar para os minutos da sua vida como se fossem moedas preciosas. Porque no fundo é isso que eles são. Você já percebeu como quando você é mais jovem, você troca o tempo por dinheiro sem pensar muito? Mas quando você começa a envelhecer, percebe que o tempo é muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Quando a saúde aperta, quando a vida mostra seus limites, você entende que tempo não se compra. É por isso que no início da vida, nós tratamos o tempo como preço. Mas conforme avançamos, começamos a enxergar o tempo como valor. E o valor é inegociável. Então deixa eu te perguntar de novo. Quanto vale o seu minuto hoje? Essa é a primeira chave do nosso conteúdo. O Cronos não perdoa, não espera, não retrocede. Ele vai passar, queira você ou não. E se você não aprender a gerir o seu Cronos, alguém vai gerenciar ele por você. Empresas, redes sociais, pessoas que não sabem o que fazer da própria vida. Todos querem um pedaço do seu tempo. E se você não colocar preço nele, se você não aprender a proteger os seus minutos, vai passar a vida entregando sua riqueza mais preciosa de graça. Agora que você já entendeu o Cronos, o tempo do relógio, nós precisamos falar de um outro tempo. Um tempo muito mais íntimo, pessoal e, de certa forma, misterioso. O Kairos. Kairos é o tempo da vida. É o tempo da sua história. É o momento em que você está agora. Diferente do momento em que eu estou e diferente do momento de qualquer outra pessoa. Enquanto o Cronos é democrático, igual para todos, o Kairos é exclusivo. Ele não pode ser medido em horas, minutos ou segundos. Ele é medido em fases, em sentimentos, em estações da vida. Pensa comigo. Você já reparou como algumas pessoas conseguem alcançar grandes conquistas muito cedo, enquanto outras demoram mais tempo para florescer? Isso não significa que uma é melhor do que a outra. Significa apenas que o Kairos delas é diferente. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem: tentar viver no tempo dos outros. Talvez você esteja se comparando com alguém que já está colhendo frutos agora, enquanto você ainda está plantando. Talvez você olhe para alguém que já aparece lá na frente e pense que está atrasado. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode libertar a sua mente. Ninguém está atrasado no seu próprio Kairos. Vou te dar alguns exemplos práticos. Uma pessoa que acabou de perder alguém querido está vivendo um Kairos de luto. Esse tempo não dá para medir em dias ou meses, porque cada coração sente de uma forma. Outra pessoa que acabou de iniciar um novo emprego está vivendo um Kairos de adaptação. Alguém que se tornou pai ou mãe recentemente está no Kairos da transformação familiar. E cada um desses tempos é legítimo, único e necessário. O problema é que a sociedade tenta padronizar o Kairos. Quer que você case em determinada idade, tenha filhos em outra, conquiste o sucesso financeiro em tantos anos, se aposente em tantos outros. Mas deixa eu te lembrar, você não é um produto de fábrica. Você é um ser humano com um Kairos só seu. E aqui eu quero te propor um exercício mental. Feche os olhos por alguns segundos e pense: qual é o seu tempo de vida agora? Em que estação você está? É tempo de plantar? É tempo de regar? É tempo de colher? Ou talvez seja tempo de podar o que não serve mais? Quando você identifica o seu Kairos, você para de se comparar com os outros e começa a respeitar o seu próprio processo. E olha que interessante. Quando você tenta viver no tempo dos outros, você se frustra. Mas quando você respeita o seu Kairos, você cresce no seu ritmo e alcança resultados muito mais consistentes. Agora eu quero que você faça algo importante.
Escreva aqui nos comentários a frase "Meu tempo tem valor". Essa frase é um compromisso público que você está assumindo com a sua própria vida. É você declarando que não vai mais desperdiçar sua energia se comparando, nem viver na agenda de ninguém, mas sim respeitar e valorizar o seu próprio tempo. Quando você escreve isso, você envia uma mensagem não só para o mundo, mas para si mesmo e para Deus. Eu reconheço o valor do tempo que recebi. E aqui vai um segredo. Quem valoriza o Kairos, o tempo da vida, atrai oportunidades que estavam escondidas. Porque quando você vive o seu tempo de forma plena, você emite uma energia diferente. As pessoas percebem, as portas começam a se abrir e o progresso vem de forma natural. Então guarde isso. O seu Kairos é único. Não copie o tempo de ninguém. Não apresse o processo. E não desanime porque parece estar atrasado. O que é seu virá no tempo certo. Até aqui, nós falamos do Cronos, o tempo do relógio, que é igual para todos. Falamos também do Kairos, o tempo da vida, que é pessoal e único para cada um de nós. Mas agora, chegou o momento de irmos além. Existe um terceiro tempo, um tempo que não pode ser medido, controlado ou previsto. Um tempo que foge da nossa lógica, que ultrapassa a ciência, que desafia a nossa razão. Esse é o tempo de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você não entender esse tempo, corre o risco de viver ansioso, frustrado e perdido, tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Na Bíblia, está escrito que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso significa que o tempo divino não segue o nosso relógio. Ele não está limitado ao nascer e ao pôr do sol. Ele não depende do calendário. O tempo de Deus é eterno. E a ciência, por mais que tente, não consegue explicar esse mistério. Stephen Hawking, um dos maiores gênios da física, tentou descrever em seus estudos a ideia do espaço-tempo. Em um de seus livros, ele mesmo reconhece que há um ponto em que a ciência não consegue avançar, e tudo o que resta é admitir. Só pode ser Deus. Einstein também disse algo parecido quando estudava os mistérios do universo. No limite da compreensão humana, o nome que aparece é sempre o mesmo: Deus. E aqui está uma verdade que você precisa guardar. O tempo de Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele é perfeito. Você pode estar esperando há anos por uma resposta, por uma virada, por um milagre. Talvez já tenha chorado, questionado, até duvidado. Mas deixa eu te lembrar. O que é impossível para você já está resolvido no tempo de Deus. Só que esse tempo não pode ser forçado. Ele precisa ser respeitado. E sabe qual é o erro de muita gente? É gastar o Kairos, o tempo da vida, tentando decifrar ou antecipar o tempo de Deus. Mas isso é inútil. É como tentar medir o vento com uma régua ou tentar guardar o oceano dentro de um copo. Deus age no invisível, no silêncio, no inesperado. E quando Ele move as peças no tempo dele, tudo se encaixa de uma forma que você jamais conseguiria planejar. E aqui eu quero que você faça um exercício comigo. Respire fundo agora. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine a sua vida como um grande livro, cheio de páginas ainda em branco. Você conhece apenas as páginas que já escreveu. Mas Deus, Ele já conhece o livro inteiro. Ele sabe o que vem no próximo capítulo. Ele sabe o final da história. E mesmo que você não entenda agora, Ele já está preparando algo no tempo dele. Isso significa que você pode descansar. Você pode confiar. Você não precisa carregar sozinho o peso do amanhã, porque no tempo certo, o que é seu vai se manifestar. E aqui vai mais uma chave poderosa. Quando você entende o tempo de Deus, você para de viver correndo atrás das coisas e começa a caminhar com propósito. Você para de se desesperar quando as portas não se abrem.
porque entende que talvez não seja a hora. Você para de reclamar quando algo dá errado, porque sabe que Deus está ajustando o cenário. Você para de se comparar com os outros, porque entende que a sua missão é única. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não está perdendo a paz, tentando viver fora do tempo de Deus? Será que você não está se frustrando porque quer acelerar algo que precisa amadurecer? Pare e reflita. Porque quando você entrega o controle do tempo para Deus, você descobre uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Você descobre que não precisa mais se preocupar com o que não depende de você, que a ansiedade perde força, que o medo perde espaço, que a fé cresce. Porque agora você entende. Existe um tempo maior guiando a sua vida, e esse tempo é perfeito. Até agora você entendeu 3 verdades que mudam tudo. O Cronos é o tempo do relógio, igual para todos, 1440 minutos que não voltam. O Kairos é o tempo da vida, pessoal, único, que só você pode viver. O tempo de Deus é o eterno, perfeito, que foge do nosso controle, mas sustenta tudo. A pergunta é, como alinhar esses 3 tempos na prática? Porque de nada adianta conhecer teoria se você não aplicar. E eu não estou aqui para dar um discurso bonito. Eu estou aqui para te mostrar como transformar conhecimento em resultado. E a primeira coisa que você precisa entender é que esses tempos não competem entre si. Eles se completam. Quando você organiza o seu Cronos, você ganha disciplina. Quando você respeita o seu Kairos, você ganha paz. Quando você confia no tempo de Deus, você ganha fé. E quando esses 3 estão alinhados, você se torna inabalável. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você acorda todos os dias no piloto automático, sem plano, sem prioridade. O Cronos, o tempo do relógio, vai embora em distrações. Você até trabalha, até se esforça, mas chega no fim do dia com a sensação de vazio. Por quê? Porque você não organizou seus minutos. Agora, se além de não organizar o Cronos, você também ignora o seu Kairos, vive tentando imitar a vida dos outros, comparando sua jornada com a do vizinho, você entra em colapso. A frustração se multiplica, porque você não respeitou a sua estação. E para piorar, se você também esquece do tempo de Deus, passa a viver como se tudo dependesse apenas da sua força, e a ansiedade vira sua companheira. É por isso que tantas pessoas estão cansadas, estressadas e sem propósito, porque estão vivendo desalinhadas entre Cronos, Kairos e eternidade. Agora, como fazer diferente? Primeiro, organize o Cronos. Defina prioridades no seu dia. Tenha clareza do que precisa ser feito e elimine distrações. Use o princípio das microações. Uma tarefa pequena todos os dias que te aproxime do objetivo. Segundo, respeite o Kairos. Pare de viver comparando sua vida com a dos outros. Identifique qual é a sua estação atual e abrace o processo. Entenda que cada fase tem seu valor. Plantar, regar, colher. Terceiro, confie no tempo de Deus. Faça sua parte, mas descanse no que não depende de você. Ore, medite, entregue a ansiedade. Lembre-se, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E agora eu quero que você imagine como seria sua vida se esses 3 tempos estivessem alinhados. Você acorda com um plano claro, Cronos. Você vive respeitando seu momento de vida, sem se sabotar com comparações, Kairos. E você caminha com fé, sabendo que no invisível existe uma mão maior guiando cada detalhe, tempo de Deus. Percebe como isso traz equilíbrio? Como isso tira o peso do ombro? Como isso gera confiança? Esse é o ponto. Viver alinhado. E aqui eu vou te dar uma verdade poderosa. A desordem no tempo é a raiz da desordem na vida. Quando você bagunça o Cronos, vive atrasado, correndo, sem foco,
Quando você desrespeita o Kairos, vive frustrado, se sentindo sempre insuficiente. Quando você esquece do tempo de Deus, vive ansioso, sem paz. Mas quando você alinha os três, tudo muda. E é aqui que eu quero reforçar com você. Escreva nos comentários a frase: "Meu tempo tem valor". Esse é o seu segundo compromisso público. Já falamos disso no bloco 2, mas eu quero repetir aqui porque é importante. Escrever essa frase é você dizer: "Eu vou alinhar meu Cronos, meu Kairos e minha fé no tempo de Deus. Eu não vou mais desperdiçar minha vida". E eu garanto, quando você começa a viver com essa consciência, as portas começam a se abrir. Porque o mundo respeita quem respeita o próprio tempo. Agora que você entendeu o Cronos, o Kairos e o tempo de Deus, chegou a hora de consolidar tudo. Porque conhecimento sem prática é peso morto. E eu não quero que esse vídeo seja apenas mais um conteúdo que você assistiu. Eu quero que ele seja um divisor de águas na sua vida. Então olha bem para mim. Você não tem tempo a perder. Os seus 1440 minutos de hoje já estão correndo. E você pode escolher viver esses minutos como sempre viveu. Ou pode escolher valorizar cada um deles como um presente único. Você pode escolher continuar se comparando com os outros, sofrendo porque parece que está atrasado. Ou pode escolher respeitar o seu Kairos, entendendo que o seu processo é único, legítimo e valioso. Você pode escolher viver ansioso, tentando controlar o que não depende de você. Ou pode escolher confiar no tempo de Deus, sabendo que o Eterno já está cuidando do que você não pode controlar. E aqui está a verdade final. Quando você alinha esses três tempos, você se torna inabalável. Nada pode parar alguém que administra bem o Cronos, respeita o seu Kairos e confia plenamente no tempo de Deus. Você se torna mais produtivo sem ser escravo do relógio. Você se torna mais leve porque para de se comparar. Você se torna mais confiante porque entrega sua vida nas mãos de quem conhece o fim desde o começo. Agora eu quero que você tome uma decisão pública. Escreva aqui nos comentários: "Meu tempo tem valor e eu escolho viver alinhado". Essa frase não é só um comentário. É um pacto que você está fazendo consigo mesmo, diante de Deus e diante de todos que passarem por aqui. E lembre-se, escrever é declarar. Declarar é alinhar sua mente. Alinhar sua mente é mudar sua vida. E antes de encerrar, deixa eu te pedir algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo, porque isso mostra ao YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana você vai receber novas mensagens que vão acelerar o seu crescimento. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que está desperdiçando o tempo e precisa ouvir essa verdade. Porque juntos nós vamos construir uma geração que não se curva às distrações, que não se prende à ansiedade, mas que vive com propósito, com fé e com coragem. E eu termino te lembrando de uma coisa: a vida não premia quem deseja. A vida premia quem valoriza o tempo e age. Então, valorize seus minutos. Respeite o seu processo. Confie no Eterno, porque o seu tempo tem valor.